A pergunta mais pertinente que a gente deve fazer, que se encaixa agora de uma forma espetacular nesse início de série, é essa: estou no jogo ou na arquibancada? Enfim, eu não sei qual é o critério que você vai utilizar para definir se você está no jogo ou está na arquibancada. Normalmente, a gente pensa mais ou menos assim. A gente pensa assim, olha, eu nasci dentro da igreja, quer dizer, eu nasci no hospital, mas desde muito cedo eu estou na igreja. E, enfim, desde a minha infância eu participei da escola bíblica, eu ia nos cultos dos adolescentes, eu encontrei a minha esposa, inclusive, dentro desse ambiente religioso cristão. Eu, com o passar do tempo, eduquei os meus filhos dentro da igreja, eu dou bom testemunho, eu falo de Jesus para as pessoas, eu frequento regularmente as células, frequento regularmente os GGs, e no final das contas, eu acho que eu faço exatamente aquilo que Jesus quer que eu faça. Muitos de nós pensamos assim, mas se a gente parar para pensar, ser boa pessoa, dar bom testemunho, enfim, tudo isso são coisas que, se a gente analisar a nossa volta, a gente vai ver que existem muitas pessoas que são excelentes em termos de ética e de moral e não são sequer cristãs, não são sequer religiosas. Portanto, eu acredito que ser uma boa pessoa está mais para uma obrigação humana do que algo relacionado a uma religião ou, em última instância, ainda algo que está relacionado a jogar ou não o jogo. Mas o que mais me preocupa quando a gente faz essa pergunta é que para muitos de nós, se alguém puder trazer uma água, por gentileza, para muitos de nós, essa pergunta está relacionada à definição de cristão. Por exemplo, muitos consideram-se a si mesmos cristãos e, portanto, pensam que estão no jogo. Obrigado, André. Muitos consideram-se a si mesmos cristãos e, por isso, pensam que estão jogando o jogo. E eu não quero esse início de série fazer uma coisa chata e dizer, olha, você pode se considerar cristão se você age dessa maneira, porque a Bíblia fala isso. Isso seria muito chato para um início de série. E eu resolvi aceitar o fato de que muitos de vocês, sim, podem definirem-se a si mesmo como cristãos, porque existem diversos pretextos para que vocês possam fazer isso. E eu não vou combater a ideia de vocês, uma vez que é a percepção de cada um em relação a si mesmo. Então, beleza, se você se considera cristão, tudo bem. Muitos até, inclusive, tatuam versículos bíblicos, a cruz, o nome de Jesus. Muitos, inclusive, compartilham em suas redes sociais coisas relacionadas ao cristianismo, coisas relacionadas a Jesus, sei lá, alguma coisa. Às vezes eu até vejo críticas, né? Muitas pessoas até se posicionam em relação e fazem críticas a algumas igrejas, falam de Jesus, enfim, muitos de vocês consideram-se cristãos. E, portanto, se consideram-se cristãos, eu não vou combater essa ideia. Até porque, biblicamente falando, o termo aparece apenas 3 vezes na Bíblia Sagrada. E não foi originado por pessoas de dentro do movimento, mas por pessoas de fora do movimento. Então não tem muito elemento bíblico para a gente definir se a gente pode ou não pode considerar se alguém é cristão. Eu acho que uma vez que você se define cristão, beleza, então você é um cristão porque você tatuou, você é um cristão porque um dia você fez uma oração, e você é um cristão. Mas o fato de você considerar a si mesmo como um cristão ainda não te coloca no jogo. Não te coloca no jogo. Te coloca na arquibancada, como espectador, assistindo ao jogo. E aparentemente, é engraçado que parece que não existe nada de errado com quem está na arquibancada, porque parece que existe mais gente assistindo ao jogo do que jogando. E quem está na arquibancada, se você parar para pensar, normalmente, quem está na arquibancada sente-se apaixonado por aquilo que está acontecendo no campo, sente-se atraído pelas coisas que acontecem no campo, gosta muito das coisas que acontecem no esporte, e é basicamente a mesma coisa que acontece com os espectadores dentro das igrejas. Eles sentem-se atraídos pela mensagem do Evangelho, gostam de tudo aquilo que falam, sentem-se apaixonados por Jesus. Portanto, se a gente fazer uma comparação, quem está lá na arquibancada assistindo o jogo, gosta daquilo que está vendo, inclusive pagou ingresso para estar lá, assim como quem está aqui sentado e ouvindo a mensagem, e muitas vezes é um espectador, gosta da mensagem, se sente atraído pelo Evangelho e pela história de Jesus e tudo mais, e está ali porque quer, porque pagou o ingresso e gosta do que está vendo. E é engraçado, porque se a gente for começar a olhar mesmo, os fanáticos, aqueles que realmente, enfim, têm amor pela camisa e tal, esses caras que são fanáticos, muitas vezes são mais apaixonados pelo jogo do que propriamente quem está jogando. Isto é, às vezes você pode ser um completo apaixonado por Jesus,
Como eu disse, ter feito uma tatuagem. Às vezes você pode se declarar como, olha, eu sou um autêntico apaixonado, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu acredito que aquilo que Jesus Cristo disse é verdade. Eu acredito que Jesus é realmente o Filho de Deus. Mas isso não são elementos suficientes. Pensa comigo, olha só. Pensa comigo, ter um amor sincero e verdadeiro por Deus ainda não te coloca no jogo. Ter um amor sincero, verdadeiro, autêntico por Deus ainda não te coloca no jogo, sabe? Eu não quero ser duro com vocês logo nesse início de série. Eu quero que vocês voltem ainda ao longo desses 4 sábados. Eu não quero ser duro, eu juro, eu não quero ser duro. E eu acredito que a culpa, muitas vezes, das pessoas estarem sentadas nas arquibancadas não é delas mesmas. A culpa é porque talvez não existiu pessoas que falaram para elas que existe um jogo a ser jogado. A culpa talvez é porque elas foram levadas um dia a um estádio e elas pensam que a única maneira de participar do torneio é como espectadora. Elas pensam assim. E se a gente analisar a história da igreja, se a gente olhar alguns séculos atrás, a gente vai ver que talvez durante muito tempo a igreja cristã ela desviou do seu foco e perdeu o seu foco e se esqueceu que um cristianismo autêntico é vivido quando as pessoas encaram ele como uma corrida, como um esporte. Sabe, eu acho que ao longo dos séculos a gente criou uma percepção cristã muito perigosa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso pode ser que vocês estejam pensando assim e isso é muito errado. Ao longo dos séculos a gente criou uma percepção que tudo aquilo que acontece dentro de uma dinâmica de vida cristã é aquilo que acontece dentro de um ambiente religioso, aquilo que acontece dentro de 4 paredes. Isto é, eu vou à igreja porque lá é o lugar onde eu adoro a Deus e lá tem uma equipe, uma espécie de sacerdotes modernos que eles levam a gente à adoração. Eu canto louvores nessa igreja, eu escuto palavras nesta igreja e tudo aquilo que acontece dentro desse local religioso, isso compõe a dinâmica da vida cristã. Quando eu faço isso, eu automaticamente estou no jogo. E esse é um grande erro pensar dessa forma, é um grande erro pensar dessa forma. É por isso que eu atribuo que a maior culpa entre hoje existir mais espectadores do que jogadores é por causa da igreja. Nós, como igrejas, nós fabricamos muito mais espectadores do que jogadores. Sabe, parece que enquanto as pessoas estiverem pagando ingresso, parece não existir problema nenhum com isso. Aliás, quanto maior for a plateia, quanto maior forem o número de pessoas que estão aqui nos espectadores, olhando, assistindo, mais os holofotes vão brilhar para aqueles que isoladamente fazem as suas performances e tal. Isso é realmente muito errado. Eu não sei se vocês já ouviram, inclusive, nos nossos irmãos católicos, cristãos católicos, a expressão de católico praticante ou católico não praticante. É quase como se existisse. É como se existisse dentro do cristianismo um lugar permitido para que as pessoas frequentem apenas. E existem 2 erros que acontecem quando a gente pensa em si mesmo como um espectador, ou quando a gente não percebe o erro, ou quando a gente não percebe que ali é um lugar errado de se estar. Existem 2 pensamentos errados que acabam pensando quem é espectador. Um primeiro pensamento que acontece é o seguinte: a pessoa que é espectadora, ela pensa que jogar o jogo é responsabilidade de algumas pessoas. Ela pensa que vocação é uma coisa que Deus dá para algumas pessoas. Elas pensam assim, não, Deus levantou algumas pessoas específicas para fazer aquilo e eles estão no jogo porque a vocação e a responsabilidade é de apenas alguns. Esse é um tipo de erro, porque esse é o tipo de pensamento que foi contra-atacado no Novo Testamento. Talvez no Velho Testamento a gente consiga perceber alguma coisa assim, uma tribo responsável pela adoração e tal, mas no Novo Testamento, não. No Novo Testamento todos nós temos uma função e esse tipo de pensamento deve ser contra-atacado a partir do Novo Testamento. E o segundo pensamento que acontece é que muitas vezes a gente pensa que porque a gente tomou um banho, a gente pensa porque a gente entrou dentro do nosso carro, dirigiu até o estádio e a gente pagou o nosso ingresso e a gente vibrou com cada boa jogada e a gente é um grande apaixonado, a gente pensa que isso basicamente é jogar o jogo. E esse é um tipo de pensamento que eu gostaria de combater essa noite. Essa é uma maneira errada de ser cristão. E para nós tudo ok, para nós parece que a gente quase nunca fala contra isso, porque enquanto as pessoas estiverem vindo no culto, enquanto as portas da igreja estiverem abertas e, enfim, não faltar mais lugar, parece que está tudo bem. E às vezes não está. Eu quero contar uma história para vocês. Eu já contei essa história outras vezes em uma pregação. Uma vez eu contei essa história em uma pregação. E ela é muito importante para que vocês entendam mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Eu me lembro de uma vez que eu estava de férias na cidade natal
da minha esposa, cidade natal da minha esposa. Eu estava de férias lá e eu estava no shopping e sabe quando no final do ano era Natal e tal, no final do ano eles sorteiam alguns veículos no shopping para incentivar a venda das lojas e tal. Então você compra um número X de produto em uma loja e isso te dá direito para que você, enfim, concorra, troque aquilo por cupons e possa participar do sorteio. Eu tinha feito algumas compras e tal, e eu falei, cara, eu tenho grandes chances de ganhar, eu quero participar do sorteio. O problema é que a fila para participar do sorteio, ela era muito grande, muito grande. A fila era quilométrica, era uma fila gigante para participar. E tinha 2 filas ainda para participar do sorteio. Eu falei, cara, é muito grande. Mas, enfim, eu decidi ser paciente, encarar aquela fila e falei, vou para a fila. A Tuca chegou para mim e falou bem assim, olha, amor, faz o seguinte, enquanto você fica aí na fila, eu vou para a praça de alimentação comer. E eu falei, é isso aí, amor, casamento é parceria, obrigado. E ela foi comer e eu fiquei ali esperando pacientemente no Senhor para que chegasse o meu momento. E eu não me lembro quanto tempo eu fiquei, mas eu me lembro de diversas vezes pensar em desistir, porque eu estava com fome e ela estava comendo e eu falava, cara, eu acho que eu vou desistir dessa fila, nossa, eu não acredito. Mas aí a fila é uma coisa meio traiçoeira, porque quanto mais tempo você fica, mais tempo você perde se você sair da fila. Quase tipo assim, se eu sair agora, já passou muito tempo, então você vai ficando, e quando você vê, enfim, aí eu decidi ficar na fila, fiquei muito tempo na fila. E quando chegou a hora de eu ser atendido, quando chegou e eu finalmente ia ser atendido, a moça que estava no balcão de atendimento, ela olhou para mim e disse assim, moço, você estava na fila errada. Ela despertou o que existe de pior em mim aquele dia. Você está na fila errada. E daí eu, como assim fila errada? É porque assim, essa fila ao seu lado, ela é para quem tem os cupons, vem aqui, troca e pega os cupons. Ok? Fiquei olhando para a cara dela, esperando. E aí essa outra fila é para quem tem os cupons, vem e cadastra. Eu falei, e vocês tinham que ganhar o prêmio de logística, porque vocês são muito inteligentes. Que coisa incrível, eu tenho que ficar numa fila para fazer uma coisa e depois pegar outra fila para fazer praticamente a mesma coisa, não muda nada. Eu lembro que eu fiquei muito indignado com aquela situação, eu fiquei muito chateado com aquela situação. Quem me conhece, dificilmente eu vou passar por uma situação como essa e não vou demonstrar, eu vou ser educado, como eu fui, mas não vou demonstrar minha profunda indignação. Eu estava realmente indignado. Eu lembro de eu olhar para a cara da moça e falar assim, por quê? Por quê? Por que vocês não colocam pessoas avisando qual é a fila correta? Por que vocês não colocam pessoas aqui dizendo, moço, deixa eu ver. Sabe, às vezes você está na fila, não sei, no aeroporto, você está na fila, a pessoa vem, vai te ajudando, já vai te dando informação. Eu falei, por quê? Por que vocês fazem com que a gente fique na fila aqui um tempo horrível e chega na hora, não valeu de nada, enfim, eu fiquei tão nervoso, perdi a fome, perdi o apetite, eu saí dali, não quis mais, eu acho que eu ia ganhar o carro, sempre, né? Eu saí dali indignado, não quis nem depositar mais nada e tal, e aquela foi uma situação muito frustrante para mim, muito frustrante. E essa noite, eu quero dizer para vocês uma coisa, eu quero ser essa noite o assistente do shopping que vai falar para vocês qual é a fila certa. Beleza? Eu quero ser o assistente do shopping que vai olhar para você e falar, deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver. Ah, não, então, deixa eu te falar uma coisa, a fila certa é aquela ali. E para isso eu preciso que vocês usem um pouco da imaginação e fiquem comigo mais um pouco, que eu prometo ser bem conclusivo, tá? Eu quero que vocês pensem agora em Jesus, tá? Jesus era uma pessoa que atraía muitas pessoas. Jesus atraía muitas pessoas porque ele fazia coisas que ninguém fazia. Jesus, ele notava coisas que ninguém notava e Jesus falava coisas que ninguém falava. Então o que eu quero chamar a atenção é para a habilidade notável de Jesus em ser um excelente comunicador. Talvez o maior comunicador que já existiu na face da terra era Jesus. Ele era excelente comunicador. Não é à toa que Mateus, ao final do capítulo 7, no Sermão da Montanha, ele faz questão de nos informar o estado em que estavam seus ouvintes no final do sermão de Jesus. Mateus diz bem assim, olha, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A palavra que a NVI, nesse caso, utilizou para maravilhadas, no grego, no original, ela está com algo relacionado a espanto, atônitos. Eles estavam perplexos diante da
a autoridade de Jesus. Jesus havia dito coisas que havia mudado o mundo dos seus ouvintes, colocado o mundo dos seus ouvintes de cabeça para baixo. Eles eram acostumados a ver os mestres da lei ensinando, e os mestres da lei não tinham nada a ver com aquilo que eles ensinavam, e de repente vem Jesus praticamente falando, até contra-atacando a forma como eles interpretavam a lei, e dá uma outra conotação, sabe? Jesus diz coisas novas, Jesus diz coisas extraordinárias, Jesus, enfim, deixa aqueles ouvintes extasiados. Por exemplo, o Sermão do Monte, tem coisas tão fantásticas no Sermão do Monte, que Santo Agostinho, no seu comentário sobre o Sermão do Monte, ele vai dizer que lá no capítulo 5, no versículo 1, quando diz que Jesus subiu ao monte para dizer algumas coisas, Santo Agostinho vai dizer, era necessário que aquele que fosse dizer coisas grandiosas de serem compreendidas, subisse realmente em lugares altos para dizer aquilo. Então as coisas que Jesus diz no Sermão do Monte são fantásticas. Alguns eruditos chegam a dizer para a gente que se fosse perdido todo o material das Escrituras, se fosse perdido praticamente tudo aquilo que a gente tem na Bíblia Sagrada, mas restasse-nos apenas o Sermão do Monte, ainda assim nós teríamos um conteúdo de bastante riqueza espiritual para compartilhar. Eu quero que vocês imaginem comigo o seguinte: os ensinamentos de Jesus ecoam até hoje na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, e são compartilhados praticamente todos os dias. Pastores, pregadores, mestres, palestrantes utilizam de pouquíssimas palavras de Jesus para pregarem sermões inteiros. Eles pregam quase que 1 hora, 45 minutos, mas utilizam às vezes apenas uma frase de Jesus para fazer isso. E o mais interessante é que se você ouvir eu hoje falando sobre o mesmo Sermão do Monte, vai ser uma experiência para você. E amanhã você vai escutar outra pessoa falando sobre o Sermão do Monte, vai ser uma experiência diferente para você, porque as palavras de Jesus meio que elas se renovam através da revelação do Espírito Santo. Enfim, é uma coisa incrível a sabedoria celestial de Jesus. E no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7, Jesus diz coisas realmente extraordinárias. Olha, pensa comigo. Ele começa o seu sermão dizendo sobre as bem-aventuranças. Ele vai dizendo, olha, bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, e Deus vai dizendo para essas bem-aventuranças que existe uma recompensa no céu para aqueles que são bem-aventurados. Aí na continuação do Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte, olha pessoal, vocês têm que ser sal da terra e vocês têm que ser luz do mundo. E ser sal da terra e luz do mundo é algo que está relacionado às boas obras de vocês. Por quê? O Pai que está no céu, Ele é glorificado à medida que as pessoas testemunham das boas obras de vocês. Então, é fantástico esse ensinamento de Jesus, porque conforme as pessoas veem as nossas boas obras, elas glorificam a Deus que está no céu. Aí na continuação, ainda no Sermão do Monte, Jesus vai dando uma conotação mais humana, mais espiritual para a lei, não tão mecânica e não tão religiosa. Ele dá, por exemplo, aquele belíssimo ensinamento sobre virar outra face, é no Sermão do Monte que Jesus fala isso. Ele diz não apenas de dar outra face, mas se alguém te pedir a túnica, dê também a capa para essa pessoa. Se alguém pedir para que você ande 1 milha, ande 2 com essa pessoa, e não se desvie de quem quer te pedir alguma coisa emprestada, não se desvie. É nesse mesmo contexto que Jesus fala o seguinte, olha pessoal, vocês têm que amar os inimigos de vocês. Amar, e a gente pensa que Jesus está brincando por falar uma coisa dessas. Ele diz, não, vocês precisam amar os inimigos de vocês, porque não existe recompensa nenhuma e não existe bônus nenhum para quem ama aqueles que os amam. Qualquer um faz isso. O pior dos homens é capaz de amar aquele que os amam. Mas se vocês amar os inimigos, aí sim vocês vão ter uma recompensa. É no Sermão do Monte, por exemplo, que Jesus ensina a grandiosa oração do Pai Nosso, falando que o Pai é nosso, que o Pai não é meu. Jesus fala sobre o reino de Deus, Jesus fala sobre amor, Jesus fala sobre hipocrisia, enfim, Jesus fala sobre perdão, Jesus fala sobre muitas coisas. O que Jesus praticamente fala no Sermão do Monte, ele fala assim, pessoal, o que agrada a Deus é as coisas que a gente faz fora do templo, e o que agrada a Deus são as coisas que a gente faz para o nosso próximo. Jesus apresenta um caminho de excelência no Sermão do Monte. É como se Jesus falasse assim no Sermão do Monte, leia Mateus 5, 6 e 7, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, vocês querem o estilo de vida de alguém que jogue o jogo? Assumam o padrão de vida apresentado aqui nesse meu discurso, e vocês então estarão jogando o jogo. Está lá, Mateus 5, 6 e 7. Mas Jesus tinha uma preocupação. Jesus tinha uma preocupação de que as suas palavras, os seus ensinamentos ficassem apenas como palavras e ensinamentos e apenas ter deixado os seus ouvintes
boquiabertos com o ensinamento de Jesus. Jesus tinha essa preocupação de que aquelas coisas que ele disse fossem apenas coisas que causassem neles uma experiência legal. Poxa, foi muito bom. Você viu aquele cara como ele prega diferente? Nossa, ele prega muito diferente. Os outros ensinam de uma maneira, mas ele ensina de uma maneira diferente, nova. Enfim, e Jesus não queria que acontecesse só isso. Jesus queria que aquelas palavras provocassem algo a mais nos seus ouvintes. Por isso, sabe como ele conclui o seu sermão? Olha que maneira inteligente de concluir o seu sermão. Jesus diz assim: portanto, isto é, tudo aquilo que eu vou dizer a partir de agora, tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora, tem ligação com praticamente tudo aquilo que eu apresentei para vocês. Lembre-se, Jesus apresenta um padrão de vida que quem assume automaticamente entra no jogo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, se relacionando exclusivamente às palavras do Sermão do Monte, quem ouve estas minhas palavras aqui, vocês são espectadores, vocês estão extasiados, vocês estão perplexos com tudo aquilo que eu preguei. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica... E olha que engraçado, porque Jesus ele está justamente nos alertando sobre a diferença de apenas ouvirmos e colocarmos em prática aquilo que ele tinha acabado de ensinar. Basicamente, o que Jesus está dizendo é sobre a diferença sobre pessoas que são espectadoras e sobre pessoas que estão jogando o jogo. É esse o contexto sobre o que Jesus está falando. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Para algumas pessoas, para alguns teólogos, por exemplo, essa rocha é como se fosse Jesus. Jesus representa essa rocha. E de certa maneira não é errado pensar assim. Mas eu gosto de pensar que Jesus queria ser muito simples e muito objetivo, porque era a parte conclusiva do seu sermão. E ele queria ensinar alguma coisa bem simples para os seus ouvintes. Eu não entendo muito de... A Isa não está aí, né? Não está, né? Eu tentei ligar para ela. Eu não entendo muito de engenharia. Eu não entendo muito de engenharia. Eu liguei para um outro amigo meu, engenheiro. Mas esse princípio é verdadeiro. Quem vai construir algo? Tem algum engenheiro aí? Algum engenheiro? Ah, tá ali, verdade, Marcelo. Quem vai construir algo sabe que uma das coisas mais importantes das edificações é aquilo que a gente enterra. Estou certo? Glória a Deus por isso. É aquilo que a gente enterra, aquilo que fica por debaixo. Então, grandes construtores sabem que devem gastar tempo, dinheiro, cuidado, zelo para aquilo que fica debaixo. Para aquilo que é a sustentação, aquilo que é o alicerce. Eu não sei se na época de Jesus tinha concreto ou não, mas hoje, se você vai construir, você tem que cavar até achar o solo, a rocha, tô certo? E aí, beleza, então, aula de engenharia hoje, você tem que cavar fundo até encontrar a rocha, e isso dá um trabalho. Aí hoje a gente faz a nossa própria rocha através do concreto, aí você joga o concreto, enfim, você está feito ali a sua estrutura sólida para aguentar a sua edificação. Esse é o princípio como a gente faz hoje. Eu não sei como era feito na época de Jesus, mas eu acredito que dava muito mais trabalho edificar alguma coisa sobre a rocha, porque eu pesquisei um pouco e alguns falavam que eles utilizavam a rocha para deixar o terreno mais equilibrado, mais equalizado, enfim, de qualquer maneira, dava muito maior esse trabalho construir sobre a rocha. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem ouve minhas palavras e assume o compromisso de jogar o jogo, de praticar essas minhas palavras, é como um homem prudente. Ele gasta mais tempo, investe mais dinheiro, ele toma mais cuidado, porque dá mais trabalho investir, enfim, dá mais trabalho construir sobre a rocha. Mas, ele conclui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E o que aconteceu com essa casa? E ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha. Ou seja, todo o tempo, todo o dinheiro, todo o cuidado investido por aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus não é em vão. Ela não é surpreendida, ela não entra em prejuízo. É isso que ele está dizendo, ok? Ok? Estão comigo? Beleza. Em contraste, Jesus fala de uma outra situação, para contrastar com isso que ele falou. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, não é incrível o fato de Jesus estar justamente mostrando para a gente as pessoas que são espectadoras e as pessoas que são jogadoras, porque aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante àquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a esse homem que ele vai apresentar agora. Eu acho incrível o fato das palavras de Jesus na parte conclusiva do Sermão do Monte sentarem assim de uma maneira incrível nesse contexto que a gente está falando. É como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Ele não gastou tempo suficiente para fazer um bom alicerce e construiu sobre a superfície. Aí sabe o que acontece com essa pessoa? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda.
A parte mais dramática para mim dessa parábola de Jesus e desse ensinamento dele, na parte conclusiva do Sermão do Monte, é que, se a gente analisar, dá muito trabalho construir algo sobre a rocha. Você tem que cavar fundo, gasta muito dinheiro, enfim, é muito mais complexo, muito mais complicado construir algo sobre a rocha. Mas construir algo sobre a areia não dá tanto trabalho, mas dá trabalho também. Dá muito trabalho. E se você perde aquilo que você, enfim, construiu dando trabalho, não talvez tanto trabalho quanto construir sobre a rocha, de alguma maneira você foi lesado e você foi prejudicado. E quando o texto fala sobre foi grande a sua queda, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro daquela situação enquanto eu estava lá na fila, esperando para ser atendido, pensando, está chegando a minha vez, está chegando a minha hora, eu estou perdendo tempo aqui, eu sei, mas vai chegar a minha hora, vai chegar a minha vez de ser atendido. E de repente, quando eu fui atendido, eu descobri que pior do que enfrentar fila, porque, meu Deus, é horrível enfrentar fila, é enfrentar uma fila errada. É saber que você gastou um tempo numa fila que era a fila errada. E quando a moça falou para mim, moço, você está na fila errada, é como se tivesse caído o meu chão. É como se tivesse desabado o meu chão. É como se eu tivesse falado, o quê? Eu fiquei tão surpreendido, tão surpreso, eu não sabia o que fazer, eu fiquei sem reação. E Jesus, alguns versículos antes, ele fala exatamente, claro, guardado as devidas proporções, ele fala exatamente sobre essa sensação de pavor, de desespero, de não entender o que está acontecendo, de construir alguma coisa sobre a superfície e de repente, você não tem mais nada, você não tem casa, caiu tudo, você foi prejudicado e você percebeu que o tempo que você gastou construindo aquela casa era um tempo em vão. Jesus fala sobre isso alguns versículos antes, quando ele diz assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Sabe o que significa isso? Que Senhor, Senhor é alguém que está muito espantado, perplexo, em choque. É uma exclamação no grego isso, Senhor, Senhor. É como alguém se tivesse falando, é como se alguém estivesse chegando para Jesus, estivesse esperando horas na fila e falasse para Jesus, o quê? O quê? Eu não vou entrar? Eu gastei tanto tempo da minha vida, eu fui em todos os cultos, eu fui em todas as células, eu falei, eu tatuei, sei lá, deve ter alguma coisa errada, porque ninguém me avisou que eu estava na fila errada. Você está falando sério? Eu não vou entrar? Aí Jesus diz, aquele que faz a vontade do meu Pai, entra nos céus. Não são aqueles ouvintes e espectadores, desculpa, mas aqueles que praticam a palavra de Deus. Esses são os que entram no reino dos céus. Sabe, estar na arquibancada e ser espectador passa pra gente uma falsa impressão de que a gente está fazendo a coisa certa. A gente tem uma ligeira impressão de que a gente está fazendo a coisa certa. Por isso Tiago vai dizer no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque ser espectador, além de ser uma maneira errada de ser cristão, é um caminho de muito prejuízo e um caminho de engano, onde você está enganando a si mesmo. E como eu disse, eu quero ser essa noite o assistente no shopping falando para você, ei brother, vida cristã não tem nada a ver com isso aí. Vida cristã é praticar a palavra de Deus, é fazer boas obras, enfim, aquilo que Jesus apresenta no capítulo 5, 6 e 7. Hoje a gente tem uma versão da Bíblia que é a mensagem, né? Então eu propus aqui fazer uma versão da série, versão Joga o Jogo. Sejam jogadores, não espectadores, a arquibancada é um lugar de engano, como se fosse o Tiago 1:22 da mensagem, mas a versão. Estar na arquibancada é um lugar errado de estar, porque você vai ter um grande prejuízo, um grande espanto, na hora que você tiver que ser atendido, sabe? Não se engane, meu irmão, eu estou aqui com todo o amor do mundo, com todo o temor do mundo, porque aquilo que está em jogo é muito importante, dizendo para você, da maneira mais clara possível, o reino dos céus não é um lugar para espectador, para aquele que é apaixonado por Jesus, para aquele que ama Deus. Não, o reino dos céus é um lugar para aquele que pratica a palavra de Deus e joga o jogo. Desperta e não seja enganado. Feche os olhos, eu quero orar por vocês. Deus,